Você não precisa ter assistido aquele filme estrelado por Mel Gibson, Do que as mulheres gostam, para saber qual a preferência automotiva delas. Porque hoje a gente tem aqui nos estúdios da Jovem Pan Ludmila Duarte, do salto pro asfalto, para ligar você na tomada. Lud, super obrigado. É isso, né? Exatamente. O que as mulheres gostam, na verdade, o que todas as montadoras querem descobrir. Essa é a receita do bolo. Super obrigado por ter você aqui nos estúdios da Jovem Pan. Obrigada, Alex. Obrigada pelo convite. Obrigada a você que está assistindo a gente. Vai ser um papo super bacana. Legal. Você assistiu esse filme? Assisti várias vezes. Né? Adoro. Acho genial aquele filme. É uma aula pra gente tentar entender pelo menos um pouquinho. O que fica na cabeça de vocês. E as montadoras investem muito para descobrir isso também. Eu fiz uma pesquisa aqui, já coloquei isso até no Jornal da Manhã. 65% daquele carro que está na sua casa, ele foi escolhido pela sua mulher ou pela sua filha. Então, o seu carro, o carro do filho, o carro da família, 65%, praticamente 2/3 da escolha, vocês é que escolhem. Então, a importância dessa escolha é muito grande. Exatamente. Né? Eu descobri até outra coisa, Lud, que a maneira como existe a abordagem, por exemplo, de um vendedor na concessionária muda muito se é um homem que está chegando e uma mulher. Por quê? Porque vocês são mais racionais na hora da compra. Detalhistas. Vocês têm uma decisão muito mais racional, diferentemente do que as pessoas pensam, né? E o homem muito mais na emoção. Ele vai por aquele ímpeto de momento. E a mulher, vocês se preocupam com uma série de coisas. Você vai contar hoje, já vou dar um teaser aqui. O tamanho do porta-mala, a segurança do carro, a utilização, a garagem. Mas eu quero que você conte pra gente, principalmente isso, já começando com essa claquete. Do que as mulheres gostam? Gente, é difícil que assim, se for contar por mim, eu tenho um pouco dessa parte emocional com o carro também, mas eu acho que é muito importante essa questão do que eu preciso pro carro. Eu tenho um filho, eu tenho 2 filhos, eu tenho cachorro, papagaio, periquito, então assim, o que eu preciso que esse carro traga para mim de conforto, de segurança e de espaço. O espaço é uma parte muito importante que normalmente a mulherada sempre leva os filhos, aí tem que ter Isofix também, que atrás a gente pensa, poxa, criança pequena tem que andar com segurança, cadeirinha atrás, espaço pra gente colocar as nossas coisinhas também. Não tem filho ainda, mas eu, por exemplo, adoro um porta-treco. Se o carro não tiver um monte de coisa para, tipo assim, espaço aqui no console central, espaço do lado, espaço pra garrafinha. Luzinha no espelhinho? Adoro, não, se não tiver pra gente... E aqui, gente, é pra fazer isso com o carro parado, gente, pelo amor de Deus, não é pra ficar andando e dirigindo, fazendo essas coisas. Mas a gente maquiar com o carro parado, direitinho, na garagem, sair um pouquinho mais cedo, dar aquela maquiada e tem que ter um espelhinho sim, porque faz uma diferença. As marcas prestam atenção nisso, que primeira coisa que eu faço, eu abro ali, tem uma luzinha, já ganha ponto comigo. Lud, eu participei de uma clínica de uma das montadoras, foi na agência essa clínica, e com mulheres. Sim. E como você falou, os detalhes marcaram muito o lançamento daquele produto que ia no detalhe, como você falou, até o ganchinho para pendurar a bolsa, a maneira que o posicionamento do pé ia ter no acelerador ou no freio, para não estragar a parte de baixo do sapato. Então, assim, são detalhes, mas também uma importância muito grande, que eu vejo isso, uma preocupação de vocês, é com a segurança. Então, eu queria que você levantasse um pouquinho disso também, de quão aumentou e quanto melhorou a segurança automotiva e também para as crianças com o uso do Isofix. Teve uma evolução essa história toda, né? Tá tendo mais marcas também disponíveis, assim, com cadeirinhas de maior qualidade. A informação tá chegando mais também, que acha assim, não, meu filho já é um pouquinho maior, pode colocar cinto. Não, tem idade. Os carros, as pessoas ficam achando assim, mas eu tenho que colocar cadeirinha assim, essa... Hoje em dia, o acesso à informação é muito mais fácil. As marcas estão deixando claro como que coloca, a mulher vai saber como coloca no carro. Questão também de airbag lateral, tá com criança atrás, ter não só aqueles airbags básicos, que são os obrigatórios de fábrica, a gente pensar, poxa, tem mais airbags aqui para quem anda na frente e quem anda atrás. Essa parte também da gente ter acesso às pontuações dos testes, né, dos crash tests. Hoje a mulherada tá ficando de olho. Será que esse carro aqui passou no teste, não passou? Ele tem qualidade mais alta? Ele só é bonito, mas não tem muita qualidade, questão de segurança. Isso a gente tá ficando bastante de olho. Eu vejo que as meninas perguntam essa questão de quantos airbags que tem, o Isofix segura bem, cabe a cadeirinha, igual eu falei com você, questão do espaço, cabe
cabe uma cadeirinha maior, cabe 2 crianças atrás. O cinto também, ele tem aquela parte, aquele tranquinho que dá, que eu falo assim, gente, tem que ter aquele airbagzinho também eu falo que é um airbagzinho no cinto. Então tem todas essas questões de segurança que as mulheres não só querem saber, mas estão procurando saber. Elas estão buscando mais informação cada vez mais. Eu fico muito feliz com isso. Eu também. Eu acho que o mundo ele tem que ser eclético e mesmo sabendo aquela história. Antigamente tinha essa história que a gente via, né? Você vê filmes dos anos 60, por exemplo, tem algumas séries dos anos 60, anos 70. Eu adoro. Mad Men, por exemplo. Adoro. Uma série que você vê como o mundo era machista. Era uma cultura machista até para a mulher fumar, para a mulher dirigir um carro, para a mulher estar na direção de uma empresa, e hoje elas estão dirigindo não só o nosso carro, como também as grandes empresas, grandes CEOs, né? Tá aí a Mary Barra e tantas outras em grandes empresas dirigindo a indústria automotiva. Essa mulher, ela tem preferência hoje pelo sedã, SUV ou picape? Olha, eu acho que realmente depende do uso. Imagina só, se eu sou uma empresária do ramo agro, eu vou querer pegar um carro que tem um maior porte, que ele consiga me levar para a fazenda, para verificar a empresa, como tá tudo. Então, pega ali uma picape. A mulherada tá pilotando, tá dirigindo cada vez mais carros maiores. Não, eu vejo muitas mulheres, inclusive é uma área que eu tô começando a entrar mais com essa parte de picape. Carros grandes, a mulherada gosta. Tem a questão de segurança, vê a questão de segurança dos carros. Na cidade, um sedã, aquela coisa que também que tem todo... Eu acho o sedã um carro muito elegante, que ele ainda traz espaço, porque as peruas, infelizmente, a gente não está tendo muitas no mercado. Sabe que eu comentei isso há poucos dias atrás com Boris Feldman, que teve aqui, seu conterrâneo. Meu conterrâneo. Era de Minas também, de BH, que teve aqui no programa e a gente falava isso, tem que levantar aquela bandeira, salvem as peruas. Totalmente. Né? E ele também é um apaixonado por sedã e não gosta muito de SUV, não. Eu também, assim, eu acho que é um carro espaçoso, eu acho que é um carro que tem que ter no mercado, mas eu ainda sou ou do time dos sedãs, ou ainda eu queria, tipo assim, que trouxessem esses carros de, tipo, perua, porque eles são carros que traz tudo de bom do sedã com tudo de bom que tem num SUV. Acho que ele é a combinação perfeita. Mas eu acho que realmente essa parte toda depende da necessidade. E a mulherada tá vendo muito, tá parando para estudar mais o carro. O que eu preciso? Não só se esse carro ele é bonito. Porque tinha também essa coisa assim, a mulher só olha se o carro é bonito. Não, gente, a gente olha um monte de coisa. Cada vez mais. Tomem cuidado, viu? Que a gente fica perguntando. Ludmila, eu vou fazer uma pergunta para você. Perfeitamente. Que ela é muito recorrente, você deve ter escutado isso milhares de vezes. As pilotos também já escutaram muito, mas o meu medo é que a resposta seja sempre positiva com uma coisa tão chata e a gente não precisaria mais estar falando disso, né? Eu pergunto sempre para os pilotos, o mundo de motorsports ainda é um mundo machista? E teve pergunta que sim, pergunta que não, que os mecânicos ainda vêm com uma certa diferença, né? Quando é uma piloto mulher, quando é um homem e tal. O nosso mundo do jornalismo, da indústria automotiva, é um mundo ainda machista? É menos machista agora, vou ser bem honesta com você. Eu nunca tive problema, assim, de falar algum problema sério de preconceito ou de me sentir menor por isso, porque eu acho que como é uma paixão muito grande minha, eu acho que se aconteceu eu não vi, porque meu olho estava brilhando ali de qualquer jeito. Mas eu acho que tá menos. Eu acredito que como tem mais mulheres cada vez mais no mercado, nessa parte automobilística, que é uma parte que eu acompanho muito também, que eu adoro, tem pilotos mulheres, tem meninas novas no automobilismo também. Tem pra você ver a Marcelinha, que ela pilota, gente, acho que a Marcelinha deve ter 13 anos, tem a Antonella na Porsche Cup. Então a gente vê meninas novas já entrando nesse mundo e estão acostumando. Estão vendo que não vai ter jeito, a gente vai estar ali, a gente faz parte. E eu acho que fazendo o que a gente gosta, fazendo o que a gente ama, independente de ser mulher ou homem, não tem jeito. Mas nós estamos cada vez mais nessa parte, tanto de jornalismo, quanto produção de conteúdo, quanto automobilismo. E eu vejo que ainda é machista, mas é menos. Agora já estão... Tem muitos homens que estão assim, poxa, vem cá que eu vou te ensinar alguma coisa, vem cá que a gente vai fazer uma coisa juntos. Eu tô mais nessa parte que eu sinto que tem um respeito maior. O respeito aumentou, tem vários problemas ainda, mas eu vejo que a gente já conseguiu conquistar bastante espaço. Isso me deixa muito feliz, que a gente é o famoso que eu falo que às vezes
as que vêm primeiro tomam algumas pancadas para as próximas não terem que tomar. E já assim aconteceu também. Isso, eu vejo que vieram mulheres antes de mim que passaram por certas coisas que, se não fosse a presença delas, eu talvez não conseguiria estar aqui falando com você de carro. Que legal. Olha, a minha história toda nesse setor, ela começou há muito tempo, principalmente automobilismo, em 1986. Você não era nem nascida e nem minhas colegas jornalistas. E eu, por conta disso, eu comecei a cobrir a indústria em 2003. Foi meu primeiro evento, o lançamento do EcoSport. E já tinham mulheres no setor e eu aprendi muito com elas e aprendo até hoje. Você é uma delas do lado comportamental, eu adoro acompanhar suas matérias. Rafaela Borges, na época que estava no Estadão e agora está no UOL e também On The Road. A Lúcia Camargo também do Estadão, ou seja, só fera. A Milene do programa Auto Esporte. Ou seja, eu sou fã. A Karina Simões. Enfim, tem tanta gente legal. Eu acho que é importante a gente saber o que tirar dessas pessoas e com uma leitura diferente. Eu acho sempre legal essa leitura diferenciada. Eu aprendi com um amigo médico falando assim, nunca tente comparar o homem com a mulher ou a maneira de você pensar com a maneira da mulher. Por quê? Porque são taxas hormonais diferentes, é o mesmo bicho, mas com duas espécies distintas. Então, às vezes a gente tenta comparar, puxa, mas eu não fiz isso, a minha mulher fez aquilo. Que absurdo, não. Você tem que entender que a mulher é um ser único e o homem é um ser único e com as suas diferenças. Exatamente. E por isso que é legal. Então, eu aprendo muito com vocês também e fico muito feliz hoje de você estar com a gente aqui no mês que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. Inclusive, uma pessoa que sempre deu apoio para a mulherada, o Alex, que sempre está aí dando força para a gente. Meu agradecimento aqui público pro Alex, que ele sempre, desde o começo, para mim, eu tenho uma gratidão muito grande, que me deu apoio, me deu força, reconhecimento. Então, realmente, o Alex é um dos homens aí que ajuda a gente muito também. Não, mas vocês são realmente umas craques. Eu vejo até que a mulher, não só na indústria automotiva, mas em geral, aproveitando aqui meu discurso para o mês internacional das mulheres, ela é mais comprometida, ela leva as coisas muito mais a sério. Muitas vezes a gente leva meio na brincadeira, vai fazer isso, vai resolver depois. Não, a mulher, ela cumpre muito melhor uma agenda, então a gente tem realmente muito a aprender com vocês. Eu queria aprender com você também uma oportunidade que eu não tive ainda, eu queria saber da sua experiência, que eu acho que foi no seu blog, na sua matéria que você fez, de uma viagem que você fez, agora a gente virando a chave para eletrificação. Opa. Eu acho que foi de São Paulo para BH com um carro elétrico. Isso, fiz. Faz um pouquinho esse diário de bordo, porque a gente escuta muita coisa e eu tento desmistificar, não só do lado positivo, como do lado negativo, alguns gargalos que existem, que são naturais num mundo que ainda é incipiente. Para a gente ainda é incipiente, a gente está aprendendo com ele também, que é o universo da eletrificação, que é a autonomia, que é o ponto de recarga, que é o tempo de duração da bateria. Enfim, está em transformação. Como foi essa tua experiência? Olha, nós saímos aqui de São Paulo e é uma viagem de aproximadamente 600 quilômetros. Com que carro que você fez? A gente foi com o C40, da Volvo. E a Volvo, ela está investindo muito em infraestrutura, né? Então, eles mesmos estão fazendo as instalações de vários eletropostos em algumas rodovias principais e convidaram a gente para fazer esse trajeto São Paulo-Belo Horizonte, que tem 2 carregadores rápidos, que são de 150 kW, então o carregamento é mais rápido, que é uma preocupação que todo mundo tem. A viagem vai ficar mais longa, quanto tempo que eu vou ter que ficar parado na estrada? Porque, por exemplo, BH... Qual a distância? São mais ou menos uns 600 quilômetros. 600 quilômetros. E assim, saímos com a carga completa, fizemos 2 paradas, infelizmente não lembro o nome das cidades agora, mas foi com 200 e poucos quilômetros, a gente parou na primeira cidade. Não conseguimos carregar todos os carros, porque como estava num evento, tinham vários veículos, a gente estava numa carreatazinha. Mas são carregamentos rápidos e realmente você tem que ficar um tempinho ali. Você tem um aplicativo, a Volvo disponibiliza isso para saber se tem gente lá no carregamento, que aí entra um problema. Imagina só, a frota de carros elétricos está aumentando. Se eu chegar lá, precisar carregar, já tem carro carregando, vai ser uma espera a mais que eu vou ter para esperar os outros carros carregarem e depois o meu carro carregar. Então, a gente carregou os carros, tivemos que carregar vários carros de uma vez só, paramos 2 vezes, Perdões e São Gonçalo do Sapucaí, lembrei as 2 cidades. Foi tranquilo porque já estava tudo preparado ali, já tinha reservado para gente lá, foi rápido, mas eu acho que se você se programar,
É tranquilo e a minha preocupação ainda é essa questão. Se chegar, tiver carro lá, a viagem vai ficar mais longa. Não tem jeito. O planejamento estratégico é diferente. É diferente, não é aquela coisa, a gente já vai parar porque eu vou parar num posto ali, vou tomar um cafezinho ali, coisa de 10 minutos. Não, você tem que planejar o roteiro da sua viagem. Você usou algum aplicativo? Na época a gente não usou. Eu cheguei a usar para teste o aplicativo da Volvo que mostra os eletropostos, mostra onde que tem, qual que é a voltagem, como eu falei para você, se tem alguém na vaga, você pode, eles estão testando se você pode fazer reserva, por exemplo, fica 20 minutos lá reservado para você, se passar de 20 minutos, libera o carregamento para outro carro. Então, realmente, o que eu vejo é possível, onde existem esses carregamentos rápidos, principalmente, porque o carregamento normal, aí você vai ficar mais tempo, vai demandar muito mais da sua viagem, mas se tiver esse planejamento, você consegue fazer. Mas a gente ainda está naquele meio termo assim, tipo, dá para fazer, mas será que eu vou ficar tranquilo? Eu consegui fazer, a gente chegou em Belo Horizonte com 28% de bateria. Então, tem até esse vídeo, eu até coloquei no YouTube, quem quiser assistir. Mas eu ainda fico meio assim, ai meu Deus, será que vai ter um carro lá? Será que não vai? Então dá para fazer, mas vamos planejar direitinho. Pra pegar a estrada ainda com 100% elétrico, ainda a gente fica um pouco inseguro, né? Exatamente, a palavra é essa, dá uma certa insegurança um pouco, sim. E como está a eletrificação em BH? Começou muito com aquela questão de shopping, poucas vagas em shopping, algumas concessionárias, então, mas cresceu bastante. Antes, por exemplo, um dos shoppings principais lá tinham só 3 vagas, agora tem 3 andares com vaga de carro elétrico no shopping, ainda gratuito. Concessionárias, algumas deixam na porta também. Algum shopping ou outro às vezes acontece também que eu tive um problema lá. Fui carregar no shopping, não tinha placa nenhuma falando que não estava funcionando. Voltei, fiquei 3 horas no shopping lá, passeando. Mulher, a gente inventa uma coisinha para ir no shopping. Não tinha carregado nada. E aí eu entrei em contato com a administração do shopping, falaram que o carregador não estava funcionando. Eu falei, poxa, mas não tinha aviso nenhum. Então eu deixei o carro carregando lá durante 3 horas, para chegar lá ainda tá com 11%. Então realmente tem que prestar bastante atenção, mas melhorou bastante, aumentou muito o número de carregadores por lá. Ludmila, eu sempre faço uma chamada do programa, aviso quem vai ser nosso convidado e tal, e sempre tem alguma pergunta, principalmente sabendo que você está aqui. E eu recebi de uma pessoa que acompanha o programa e sempre faz comentário quando eu estou no Pânico, quando eu estou no Máquinas na Pan ou aqui no Ligados à Tomada. Ele pergunta o seguinte, pergunta para a Ludmila que história é essa do super esportivo em Minas Gerais ser diferente do super esportivo de São Paulo. Provavelmente você comentou isso em alguma matéria sua e essa pessoa aqui, esse fã de automobilismo e seu fã também quer saber. Que história é essa? Essa é nova, gente. Eu sei que assim, a frota por proporção de tamanho de cidade, realmente em Belo Horizonte tem muito Você vê muito mais super esportivo do que São Paulo? Muito, Belo Horizonte. O crescimento lá foi exponencial, assim. Você sai na rua numa segunda-feira, de repente você se depara com uma Lamborghini SVJ passando do seu lado. Realmente, a quantidade de super esportivos em BH cresceu bastante. E eu fico brincando que a BH é uma roça grande, que a gente tem toda aquela coisinha gostosa da roça de acolhedor, tudo, mas é uma cidade grande. E a gente tá vendo muito esportivo então, por lá. BH não vai ser mais a cidade do pão de queijo, vai ser dos super esportivos, é isso? Do super esportivo. Vamos ter outra assinatura? Vai ter outra, já tem, essa assinatura a gente já tá canetada já. A gente leva o pão de queijo do lado. Por isso que eu falo que tem que ter porta-coisa pra gente levar o nosso pão de queijo. Aproveitando mais uma vez o mês do Dia Internacional da Mulher, e essa eu vou te mandar de bate-pronto aqui, a gente não combinou nada. Ixi. Se você tivesse que escolher, eu vou colocar em 3 categorias. Né? O super esportivo, mesmo que seja aquele inatingível, qual que seria o seu carro dos sonhos? Vamos começar com esse. GT3 RS 992. Nossa, de bate-pronto assim. Que é meu favorito. Tá no seu wishlist, né? Totalmente. Que a Porsche lançou essa geração nova e a Porsche pra mim é a marca, tipo, ultra, minha paixão maior. E a minha paixão mesmo, assim, se for pra comprar o Porsche 992 GT3 RS. Seria esse? Seria esse. Tá, vamos agora para um carro que é mais próximo. Esse cabe no seu bolso, esse agora o que eu vou falar é o que cabe no meu bolso. Opa. Um SUV, um sedã, qual que seria o seu carro do dia a dia? Um sedã?
Olha, vamos lá, para um Jetta. Ele é acessível, assim, mas ele já está num outro patamar. Mas como ele tem um ladinho esportivo, ele tem uma motorização um pouco mais engraçadinha, assim, do jeito que eu gosto. Confortável, extremamente confortável, seguro. E eu sou apaixonada pelo Jetta, então. E já fiz viagem longa com ele, então eu iria no Volkswagen Jetta. E por último, o jovem ou a jovem que quer o seu primeiro carro, aquele carro que ele vai iniciar a sua imersão no mundo automotivo. Até porque a gente sabe que é diferente da minha geração, né? Que a gente escutava falar aliás, você via autoescola na esquina, você já fazia fila para tirar a sua carteira de motorista, né? Era uma história totalmente diferente. O que a gente vê hoje é esse jovem se afastando um pouco do primeiro carro, mas muito ligado à conectividade. Ele tem um conhecimento universal muito grande, até por conta das redes sociais. Sim, então, se você tivesse que dar um carro ou para o seu filho, ou para o seu primo, ou para o seu irmão, que estivesse entrando na indústria automotiva, que carro que seria? Qual seria o carro de entrada para ele? Olha, essa aqui eu vou deixar como uma dica, essa resposta minha vai ser uma dica. Eu acho que o primeiro carro, ou qualquer carro que você for ter, tem que ser aquele carro que você consegue manter. E é uma coisa que eu passo para todo mundo. Eu recebo muito essa pergunta: qual carro que eu compro? Qual carro que tem isso? Olha o carro que você consegue manter e o que atende às demandas que você precisa. Que às vezes as pessoas esquecem dos custos satélites, né? Exatamente. O que está em volta. E que custos são esses? Porque tem gente que fala comigo: Lud, eu tenho, vamos colocar um valor fictício, 60 mil para comprar um carro. E eu vi um carro de 59. Meu orçamento é de 60. Eu falei, então, esses 60 mil não é o seu orçamento. O seu orçamento tem que ter, na minha visão, o gasto para um ano. Você tem que olhar IPVA, você tem que olhar seguro, você tem que ver as manutenções que você vai precisar nesse primeiro. Acho que o primeiro ano é o crucial para você ficar tranquilo. E depois você vai se preparando para os outros anos, ou se você vai trocar. Mas eu acho que o orçamento para a compra do carro tem que incluir outros valores. Ele já é um carro zero, já tem as revisões incluídas, eu tenho que acontece algum defeito, às vezes que esse carro tem crônico, que já foi falado por várias outras pessoas, então será que eu vou ter esse gasto? Então, tem que colocar, tem que estudar. A gente tem essa escolha emocional de alguns carros, mas eu acho que o carro seu de dia a dia que vai te servir, você tem que parar e fazer um dever de casa, colocar IPVA, seguro, manutenção, consumo do carro, uma média de consumo e ver quanto que está o combustível. Eu sei que é um valor variável, mas você ter uma média. Limpeza, porque limpeza de carro também, gente, por favor, limpeza é questão de segurança também, para quem não sabe, se você estiver com vidro muito sujo. Visibilidade. Manutenção do carro, o carro mais limpo, você consegue manter ele até para você ter uma venda futura melhor, então você manter a estética do seu carro em dia, até por um bem-estar também que faz bem o carro limpo. Mas coloquem esses gastos em consideração, quanto custa os pneus dos carros, se furar, se acontecer alguma coisa, tem step no meu carro, não tem. Então coloquem todas as variáveis que vocês encontram. Vou fazer uma listinha aí depois, eu fico a dica de conteúdo aí, ó, o Alex me ajudando, aí que eu falei que ele ajuda. Fazer uma listinha de o que você precisa fazer para colocar nessa listinha de dever de casa para que carro escolher. Porque eu acho que realmente o carro que você vai ter, independente se for o primeiro ou se você já tem carros, é o carro que você consegue manter. Legal, Ludmila. Tem mais uma pergunta aqui da nossa audiência, mas antes disso eu vou fazer aqui um preâmbulo dessa história. Eu conversando com um empresário uma vez de uma grande indústria e que recebia outros executivos para serem player do mesmo mercado, eu perguntei para ele o que chama atenção para você na hora de uma entrevista, na hora que você recebe esse cara. Ele falou, olha, 2 coisas chamam a atenção. Não é a marca do carro, não é o estilo do carro, não é o poder aquisitivo dele e nem o carro que ele tem. É a maneira que ele cuida do carro. Se o carro está limpo por fora e por dentro, isso para mim é importante. E também o sapato. Olha que coisa engraçada. O sapato que ele está usando. E, de novo, não precisa ser um sapato muito caro, não precisa ser um Prada, mas que esteja limpo em boas condições.
Eu, quando era moleque, uma coisa que chamava muito a atenção, e faz parte da pergunta aqui do nosso ouvinte, o quão o carro era importante na hora da chavecada, na hora de encontrar a mulher, na hora de sair do barzinho, na hora daquele primeiro encontro e tal. Isso existe ainda? O carro ainda chama atenção como imagem, ou isso já está no passado de, olha, vou chegar com aquele carrão e vou ganhar aquela mina, né? Existe isso ainda ou não? Existe. Tem gente que gosta, assim, até pra mulher também, eu acho que a gente ter o nosso carro, chegar com aquela coisa assim, mas às vezes, assim, tem um lado machista ainda de falar, poxa, eu tenho esse carro, vou conseguir a mulherada, mas pra mulher que entende de carro, não, tá? Desculpa, mas... Não, e ela já tem o carro dela também, se ela já tem o carro dela? Não. Então, assim, eu vejo o cuidado. Se tem cuidado com o carro, se igual você fala, isso aí eu olho muito. Isso, né? Se eu ver que o pneu tá limpinho... gente, aquele pneu, como dizem por aí, quando a gente fala lá em Minas, estalando. Então, realmente, o cuidado com o carro. Mas, realmente, se tem aquele gosto parecido, se tem aquela coisa assim, tem um pouquinho. Assim, eu acho que tem aquele negócio assim, a gente olha, a gente atrai o que a gente gosta, né? Então, vai que... Mas eu acho que tem um pouquinho, sim. Tem um pouquinho. Lude, para finalizar, eu queria que você contasse pra gente como surgiu do salto pro asfalto. Que o nome é sensacional. Né? É sensacional. Obrigada. Ele não passa arrogância, porque a mulher usa salto, diferentemente que pode imaginar, foi do salto. Se eu falar, desceu do salto, é diferente de uma mulher falar do salto pro asfalto. Para mim é espetacular. Obrigada. E um super nome, ou seja, você tem uma legenda muito boa abaixo desse Ludmila Duarte. Como que nasceu essa história? Nasceu de uma brincadeira, nasceu de uma... O nome veio aleatoriamente na minha cabeça, não tem assim... Eu comecei como fotógrafa automotiva, eu sou formada em cinema e audiovisual, não tem nada a ver com carro, não tem formação nenhuma em engenharia, em mecânica, mas quando eu estudei, eu fiz a minha graduação, formei, estudei fora, quando eu voltei, falei assim, ok, e aí? Não consegui trabalhar em produtora nenhuma, e eu lembro que a minha professora falava, começa a trabalhar com fotografia. Comecei a trabalhar com todos os tipos de fotografia que você imaginar, de aniversário, a registro de maquiagem de blogueira, tudo que você imaginar. E um dia eu fui num encontro de carro antigo, fui fotografar carro. De Araxá, não? Ainda não tive esse prazer de ir lá. Fui no Alphaville, lá em Belo Horizonte. Tá. E aí tava tendo um encontro mensal que eles fazem de carro antigo. Eu levei meus cartões, isso que eu falei, vai que eu consigo alguém tá fazendo algum aniversário. Mas como eu tava com a câmera profissional, um senhor me abordou e falou, menina, você tira foto de carro? Eu falei, tiro foto de tudo. E desde pequeno eu sempre tive assim, eu sempre achei carro bonito, eu parava pra ver os carros, eu vi um Coupé, a primeira vez que eu vi um Coupé, meu olho brilhou assim, eu achava lindo. E comecei a ver que esse mundo de carro necessitava também de fotografia. E aí comecei a fazer registro de evento de carro antigo, tanto que eu tenho um carinho muito grande pelo automobilismo, que foram os primeiros que me receberam nesse mundo. Fazia book de carro antigo, Alex, assim, sabe quando você entrega igual um book de 15 anos? Eu entregava, fazia isso. E aí eu tinha minha página do Instagram de fotografia, mas não dava em nada. Um dia me veio esse nome na cabeça. Sabe aquele dia que você não tá fazendo nada, que você não quer nada com nada? Veio isso. Fiz no Instagram, falei, às vezes eu vou conseguir algum cliente de fotografia aqui no Instagram, postar os eventos que eu tô e tal. Não consegui nenhum cliente de fotografia, nada. Mas às vezes as empresas começaram a me chamar, Lud, vem pra cá, vem pro nosso evento. Eu não entendia nada, porque eu falava Instagram pra mim, como profissão, digamos assim, era maquiagem ou fitness, alguma coisa. Eu falei, eu tiro foto de carro, gente, o que é isso? Aí eu fiz um curso de mídias sociais para entender, e minha professora falou, isso aqui é uma profissão, não é só esses que você acha. E aí o que do salto para asfalto foi crescendo, eu comecei a fazer teste de carro, que assim, eu morava em Belo Horizonte, atualmente eu moro em São Paulo, então lá eu comecei a ver, pegar um carrinho aqui numa concessionária, vou fazer um teste e tal. E aí fui passando nos eventos também, eu consegui, como fotógrafa, nos eventos internacionais, fui no Salão de Genebra, aí eu postava os carros, dava mais ibope no do salto pro asfalto do que na fotografia. Então eu fui fazendo essa migração muito naturalmente. Você literalmente virou a chave. Virei a chave sem ver, porque eu nem lembro assim, tipo, ao certo quando que eu parei com a fotografia e fiquei só no do salto pro asfalto. E aí fiz curso de pilotagem esportiva, porque guiar carro para mim é uma das coisas que eu mais amo, e pilotar ainda. E exatamente para eu ter essa segurança de, se deixarem um carro na minha mão numa pista, eu vou saber guiar com segurança. Então eu fiz lá no Centro de Pilotagem Roberto Manzini, já fiz até reciclagem. Grande amigo Manzini, quero ele aqui também com a gente no programa. Eu sou fã demais e aprendi muito com eles.
Tanto que eu rodei lá no curso, eu lembro que eles falam, você está fazendo isso no local certo, porque aqui você está aqui para aprender. Sim. Você aprendeu o limite do carro, o seu limite. Então, eu tenho segurança de fazer essas coisas. E eu sou alucinada com carro, assim. Eu fico igual criança pequena. O sorriso vem... Se você me vê em algum evento de carro antigo, ou de carro novo, eu falo até de carrinho de rolimã. Você vai ver meu rosto, meu sorriso vê daqui até estampado. E com esse sorriso aqui da Ludmila, olha pra câmera aqui, a gente quer que a nossa audiência... Você ficou até vermelha agora. Eu sou tímida, gente. E com esse mesmo sorriso e com todo esse carisma e energia, a gente fala de matriz energética, você tem muita energia sempre pra dar pra gente. Eu agradeço a sua presença aqui no Ligados na Tomada. A gente deixou realmente a nossa audiência eletrificada. Super obrigado, Lud. Quero você muito mais vezes com a gente aqui, viu? Vai ser um prazer. Obrigada, Alex, pela oportunidade mais uma vez. Obrigada a vocês que assistiram a gente. Um beijo, parabéns, mulherada. Parabéns pro nosso mês, assim. Mas igual o Alex falou, o ano é todo nosso. Valeu, gente. Realização Jovem Pan News.